Tô gravando a quarta aula, e aí acorda menino, menina, levanta desse sofá, bora estudar pro concurso do INSS. Eu sigo aqui ainda gravando no mesmo dia, sábado, pré-eleições, buzinaço, panelaço, tô no mesmo ritmo aqui, mas tô seguindo. Acho que vou encerrar aqui na quarta aula o dia de hoje, porque eu não aguento mais fazer tantas pausas, mas bora tocar. O que a gente vai falar nessa quarta aula? Eu quero que vocês anotem. Quando eu falar anotem, por favor. Sabe por quê? Eu não tenho nenhum material ilustrativo aqui para vocês. Pretendo, ao longo do tempo, aperfeiçoar e inserir esse tipo de material se for necessário. Então, o que eu tô fazendo é uma conversa, um bate-papo com vocês. Vou soltando o dedo, falando sem parar aqui, mas eu não tenho nada para ilustrar, para trazer para vocês um campo visual do que eu tô falando. Então, quando eu digo anotem, vocês anotem, por favor, que depois, quando vocês forem revisar, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Vou falar aqui, vocês anotem, se eu falar muito rápido, vocês vão voltando aí o vídeo, tá? A gente vai falar na aula 4 sobre contribuinte individual. Eu encerrei a outra aula falando para vocês que contribuinte individual era uma modalidade de filiado obrigatório, beleza? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o contribuinte individual. Aí nós temos os segurados facultativos, tá? E os trabalhadores excluídos do regime geral. E por fim, nós vamos falar sobre filiação e inscrição previdenciária. Então a nossa quarta aula se resume neste material. Tem um pássaro ali bem empolgado. Eu vou pausar aqui para eu encostar a porta e já volto. Vou mostrar para vocês como que é fácil descobrir se aquele contribuinte é contribuinte individual ou não. A gente chama o contribuinte individual de essa modalidade de modalidade residual. Por que residual? Eu basicamente vou fazer uma eliminação. Se ele não está enquadrado em nenhuma das outras modalidades que a gente falou, empregado, ele não é um empregado doméstico, ele não é um trabalhador avulso, ele não é um segurado especial, ele é um contribuinte individual. Por quê? A gente vai ver que o contribuinte facultativo, ele tem a opção de contribuir ou não, porque ele não tem a sua filiação obrigatória. Mas o contribuinte individual, por outro lado, sim, ele é um filiado obrigatório. Mas como eu vou saber se ele é um contribuinte individual ou não? Indo por eliminação. Ele se enquadra como um segurado especial? Por exemplo, ele trabalha numa área rural acima de 4 módulos fiscais. Ele é um segurado especial? Não, porque ele superou o limite de enquadramento para segurado especial. Então, ele vai ser o quê? Contribuinte individual. Ele, por exemplo, trabalha com agropecuária ou como pescador artesanal, mas ele adquiriu um maquinário não artesanal. Ele vai ser enquadrado como segurado especial? Não. Então, ele vai ser o quê? Contribuinte individual. Ele tem lá na casa dele um membro da sua família que trabalhou muito mais que 120 dias e ganhava muito mais que um salário mínimo. O filho dele trabalhava numa determinada atividade e ganhava 3 salários mínimos pelo período de 9 meses. Ele perdeu a sua condição de segurado especial, logo ele terá que recolher como contribuinte individual. Percebe que para situações que eu não consigo enquadrar esse sujeito, porque ele não atende os requisitos de empregado, de segurado especial, de empregado doméstico, de trabalhador avulso, eu vou enquadrá-lo como um contribuinte individual, beleza? Então, se vocês entenderam essa regrinha, vai ficar muito fácil de vocês acertarem na hora da prova, se houver alguma questão neste sentido. Bom, tenho aqui nas alíneas. Antes de eu falar das alíneas, deixa eu contar uma coisa para vocês. A lei número 9.876 de 99, ela separava o trabalhador autônomo, o empresário equiparado. Tinham distinções entre eles. O que a lei fez? Ela unificou todos eles em contribuinte individual. Então, o empresário, o autônomo, o equiparado, ele não é um trabalhador registrado, empregado, não estão naquelas modalidades, ele vai ser sempre contribuinte individual, porque a lei unificou esta terminologia, ok? Mais fácil ainda para vocês acertarem, hein? Essa aula tá mamata. Olha, eu vou ler aqui para vocês. Acabei de falar, olha só.
A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais. Essa é uma pessoa, é um segurado, um filiado, contribuinte individual. E aí vocês vão perceber nas outras alíneas que eles só vão colocando essas hipóteses residuais que eu coloquei, que eu apresentei aqui para vocês. Fora estas hipóteses, tem mais duas que eu quero... Aliás, mais 3. Deixa eu ver se são mais 3 ou mais 4. Pera aí, galera. Mais umas 5, 6 que eu quero passar para vocês, tá? A linha C, ela vai falar que o ministro de confissão religiosa, o membro de instituto de vida consagrada, de consagração ou de ordem religiosa, ele é um contribuinte individual também. Nayara, mas quem são essas pessoas? É difícil para a lei definir também, dar uma definição mais precisa para esse grupo de pessoas. É por isso que eu chamo a atenção de vocês. Voltem lá no artigo, vai estar lá no artigo 12, tá? Da Lei 8.212 de 91, no parágrafo 10 e 11. Vocês leiam e decorem, por favor, a linha C. O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Este é um contribuinte individual. Se eu pudesse tentar mostrar para vocês quem são essas pessoas, eu diria que o ministro de confissão religiosa seriam basicamente os aspirantes da vida religiosa. O noviço, a freira, as pessoas que confessam, são tipos de ministros que confessam sua fé. Aí eu tenho um membro de instituto de vida consagrada, são pessoas que fazem parte das organizações dessas religiões. Então eu tenho, por exemplo, o presidente da Associação das Igrejas Batistas do Mato Grosso do Sul. Então são membros dessas associações, dessas instituições, são responsáveis, têm poderes de voto, de decisão. E aí eu tenho os participantes também, né, dessa categoria, que são os membros, que também são considerados contribuintes individuais, tá? Lá na opção, a linha, opção tá ótimo, gente, é porque eu tinha gravado um outro vídeo aqui fazendo correção de questão e eu fico com opção na cabeça, mas lá na linha D, o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo. Decorem, o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência. Então, se não é por um concurso que ele está trabalhando no exterior para um organismo oficial do qual o Brasil é um membro, se ele não for um concursado, ele vai ser um tipo de contribuinte individual. E qual é a lógica da lei estabelecer este grupo específico de pessoas como contribuinte individual? Porque essas pessoas, saindo do Brasil e partindo para o exterior, seria muito difícil obrigar e determinar que o empregador estrangeiro recolhesse a sua verba previdenciária. Então, assim ficou estabelecido para que o próprio brasileiro... Ai, meu Deus, espera aí. Não consigo gravar não, gente, com esse buzinaço, mas vamos lá. Por fim, este dispositivo tem essa lógica de que o próprio brasileiro seja responsável pelo recolhimento, porque se de fato houvesse a obrigatoriedade deste empregador que está no exterior e que não tem conhecimento da legislação realizasse essa contribuição, talvez fosse mais complicado. Então, essa é a lógica de enquadrar este tipo de segurado como contribuinte individual. Na linha E, opa, tava perdida aqui, então a câmera tá aqui, ó, aqui, vamos lá, perdidaça. Na linha E, 4 horas de gravação já. Na linha E, tem um texto bem extenso que eu vou tentar ajudar vocês a decifrar. Quem são os contribuintes individuais da linha E? O titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado, e o membro do Conselho de Administração de Sociedade Anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente do seu trabalho,
em empresa urbana ou rural. E o associado eleito para o cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. Então, vejam bem, esses eram os antigos segurados empresários. Lembra que eu contei para vocês que eram separados os empresários, os autônomos, os equiparados? Esse era o antigo grupo denominado empresários. Então, a gente tem uma distinção aí, que eu quero que vocês observem. Lá na qualificação, nos requisitos do filiado obrigatório empregado, lembra que nós falamos que o empregado, inclusive, lá no artigo 11, tá, da Lei 8.213, inclusive o diretor empregado. E aqui, na linha E, nós temos o diretor não empregado. Percebe que é sempre o resíduo daquilo que foi estabelecido nas outras regras, então é sempre muito tranquilo. Para todas as outras situações, eu tenho qual informação? Eu tenho sócio, eu tenho o membro que foi eleito para um cargo, mas todos eles recebem remuneração e não são empregados. Eles não são seletistas, mas eles foram eleitos, ou eles são membros, ou são diretores dessas empresas, ou são titulares dessas empresas urbanas ou rurais, auferem algum tipo de remuneração. Eu ia falar aferem, mas auferem algum tipo de remuneração, mas eles não têm nenhum vínculo de emprego, certo? Mas existe aí uma relação de trabalho. Portanto, eles serão contribuintes individuais. Então, não se assustem com essa linha imensa. Só pense por eliminação. Se ele não é registrado, se ele não é um empregado, ele está recebendo remuneração, ele tem que contribuir. Então, contribuinte individual. Para finalizar o contribuinte individual, a linha F e a linha G são as mais tranquilas. Olha lá. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural de caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Então, eu presto algum tipo de serviço sobre o qual eu tenho uma remuneração, mas não tenho um vínculo de emprego, não me subordino àquela pessoa. Como que eu vou recolher para a Previdência? Que modalidade de segurado eu sou? Contribuinte individual. Então, gente, é só refletir a regra. Se eu tenho algum tipo de remuneração, eu tenho que obrigatoriamente recolher a minha verba previdenciária. Eu só preciso descobrir aonde eu vou enquadrar este segurado. É o que eu acredito que a prova pode desejar que vocês saibam resolver. Qual é o enquadramento? Exceto a questão dos pastores, dos ministros de confissão religiosas, padres, que é aquilo que eu mencionei para vocês, que eu acredito que vocês têm que decorar. As demais situações estão muito tranquilas. Ou ele é um empresário, ou ele é detentor titular de uma empresa, ou ele é membro de alguma dessas empresas, diretor, não tem vínculo, tá? Não tem vínculo de CLT, não tem vínculo trabalhista, não tem vínculo de emprego, aliás, mas tem relação de trabalho e ele tem algum tipo de remuneração. Portanto, ele é um filiado obrigatório, modalidade contribuinte individual. A linha G é a mais ampla, porque ela abrange uma quantidade muito grande dos trabalhadores que não exercem nenhum tipo de vínculo. A pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Então, exerceu algum tipo de atividade econômica, ele está enquadrado na modalidade contribuinte individual. É por isso que muita gente chega assim e fala, porque há uma confusão muito grande. É o seguinte, eu queria recolher para a Previdência Social, eu tenho uma mercearia, ou, enfim, eu sou vendedor ambulante e eu quero recolher. Como que eu posso fazer esse recolhimento? Eu não quero abrir MEI, porque eu já sei que vocês estão pensando aí, abre um MEI. Não quero abrir MEI, eu quero só recolher. Como eu vou recolher? Sou uma advogada, uma pessoa física que desenvolve um tipo de atividade econômica. Qual é a minha modalidade? Se eu não sou empregada, não sou empregada doméstica, não sou trabalhadora avulsa, também não sou segurado especial, não trabalho na área rural, o que eu sou? Contribuinte individual. Olha como tá fácil, gente. Tá linda essa aula 4.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o segurado facultativo, ok? A respeito do segurado facultativo, eu quero que vocês lembrem que um dos princípios da Previdência Social que nós mencionamos na segunda aula era a universalidade da cobertura e do atendimento. Lembra que eu falei para vocês que existia uma modalidade que visava ofertar a cobertura até para aquelas pessoas que não oferiam nenhum tipo de rendimento? Pois bem, este é o segurado facultativo. Ele se presta basicamente para as pessoas que não têm nenhum tipo de renda, não detêm nenhum tipo de atividade laborativa remunerada, mas querem se filiar e querem recolher a sua verba previdenciária mesmo assim. Né? Me dá um exemplo. Importantíssimo, vocês anotem aí. O rol da lista de pessoas que podem pedir a sua filiação como segurado facultativo é um rol exemplificativo. Muita gente acha que o rol é taxativo. Qual é a diferença entre rol taxativo e exemplificativo? Vamos para o exemplificativo, que é mais fácil você entender o outro. Rol exemplificativo é exemplo. Então, eu vou trazer uma série de exemplos de possíveis pessoas que podem pedir a sua filiação, mas pode ser que existam outras categorias que também se enquadrariam e que a lei não trouxe a sua previsão. Se o rol fosse taxativo, somente aquelas pessoas que estivessem naquela lista é que poderiam contratar uma previdência pública como um segurado facultativo. Aí eu tenho alguns exemplos. O estudante, o estagiário, ou ainda o estagiário que se dedique à pesquisa de pós-graduação, de mestrado, a dona de casa, o síndico, desde que ele não receba nenhuma remuneração, porque existem síndicos que são remunerados, outros não. Se ele não for remunerado, ele pode fazer o recolhimento dele como segurado facultativo. Deixa eu pensar em quais exemplos mais nós temos aqui. Vamos ver se eu encontro algum. Acho que são esses. Os membros do Conselho Tutelar, se eles não estiverem vinculados a um regime de previdência, porque eu acredito que nem exista mais essa modalidade, mas existia por ser cargo eletivo. Atualmente eles acabam recebendo remuneração, mas havia uma época em que os membros dos conselhos tutelares ou presidentes acabavam desenvolvendo atividade voluntária, então eles poderiam, caso quisessem, se filiarem como segurado facultativo. Então é isso. Se ele eventualmente tiver mais de 14 anos e tiver o interesse, a vontade em filiar-se como segurado facultativo, ele pode, porém é importante frisar que ele não pode oferir nenhum tipo de remuneração, porque neste caso ele seria enquadrado numa outra modalidade. Outra informação importantíssima: servidor público não pode recolher como segurado facultativo. Então, acontece demais no meu escritório. Eu atendo muito servidor público que recolheu por 10, 15 anos como segurado facultativo e quer receber sua aposentadoria pelo INSS. Não vai receber e não vai conseguir também a compensação desses valores, porque a lei é expressa nesse sentido. Não é permitido ao servidor público o recolhimento como segurado facultativo, exceto se ele estiver em algum tipo de licença não remunerada dentro da sua função, no exercício da sua função como servidor público, tá? Acho que a respeito do segurado facultativo era isso que eu tinha para passar para vocês. Também que o segurado facultativo, ele pode recolher com um percentual um pouco menor, então acaba sendo atrativo, por isso que muita gente vai lá na opção mais baratinha, que é o segurado facultativo, mas depois, se eventualmente for notado pela Previdência que existia sim um enquadramento como contribuinte individual, por exemplo, ele tem que fazer a complementação desses valores com juros, multa e correção. Vamos entender agora um pouquinho da distinção entre filiação e inscrição no regime de previdência. A filiação no regime geral de previdência social é o conceito de interligação, tá? De conexão, Opa, ó o barulhão. Que liga a pessoa à União, à Previdência Social, ao INSS, ao Instituto Nacional da Seguridade Social, ao Regime Geral de Previdência Social. Então, a filiação acontece, por exemplo, para um empregado a partir do momento que ele começa a trabalhar. Ele tem 18 anos, teve lá o seu primeiro emprego, a sua carteira é registrada,
o seu empregador vai recolher a sua carteira de trabalho e ele será, então, filiado à Previdência Social. Beleza? Essa é a filiação. A filiação é o ato mais importante. Tá, mas eu sou um segurado facultativo, não tenho ninguém para registrar. A partir do primeiro recolhimento, este segurado é considerado filiado à Previdência Social. Então, é o termo mais amplo, filiação, que é a conexão da pessoa física à União, à Previdência Social, ao regime geral, ao Instituto Nacional da Seguridade Social. Enquanto que a inscrição é o ato formal. Eu entro lá no portal Meu INSS, me cadastro, coloco meus dados pessoais, meu endereço, minha situação cadastral. Ali eu estou inscrito. A filiação ocorre de acordo com a modalidade que aquele segurado estiver enquadrado. Empregado doméstico, trabalhador avulso, enfim. Né, sua primeira contribuição, como ela vai acontecer? Seja por um empregador, segurado facultativo, contribuinte individual, enfim. Enquanto que a inscrição é, de fato, a formalização desse ato. Eu entro, acesso o portal Meu INSS ou compareço numa agência da Previdência Social e peço para realizar o meu cadastro, a minha inscrição dentro do sistema e passa a constar ali a existência da Nayara como uma segurada, tá, que está filiada à Previdência Social. Então, eu posso dizer que primeiro eu me filio e depois eu me inscrevo na Previdência, no sistema previdenciário. Beleza? Encerramos a nossa quarta aula. Viu que tranquilo? Deixa eu ver. 21 minutinhos. Essa tava, ó, show de bola. Um beijo para vocês e até a aula 5.